livro de João, capítulo 19, versículo 30. O tema dessa mensagem é crucificação. Vamos meditar então nessa mensagem, que nos diz assim lá no versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amém? Levante a sua Bíblia para o alto. Senhor meu Deus, que nesta noite, Jesus, que não seja, Pai, eu nesta noite ministrando esta palavra para este povo que está aqui nesta noite, mas sim o Teu Espírito, ó Pai, me usando pela Sua misericórdia, Senhor, para trazer a Sua vontade, o Seu querer, e que eles possam, Pai, ter a sensibilidade desta noite de ouvir a Tua mensagem e guardar ela nas tábuas do seu coração. Amém, Jesus. Pode se assentar aí. Coloque as suas Bibliazinhas do lado e louva ao Senhor nas palmas bem alegres para Jesus. Primeiramente, mais uma vez eu quero dizer para os irmãos que, sem conhecer os irmãos aqui todos, eu amo vocês todos em Cristo Jesus. E agradecer o pastor Emerson por nesta noite me proporcionar de estar aqui com os irmãos para estar ministrando esta mensagem maravilhosa com esse tema abençoado que é a crucificação de Jesus. Isso, né? A crucificação de Jesus. Um tema bastante espiritual, um tema bastante biblístico, que nos está nos fazendo falta nesses últimos dias da igreja aqui na terra. Mediante de tantos temas carnais que circulam em cima dos nossos públicos, das nossas comunidades cristãs, um tema como esse, de crucificação, onde só mais vamos falar do amor de Cristo, é um motivo de grande felicidade de estar aqui com os irmãos e de os irmãos estar aqui nesta noite. Porque eu creio que a partir do momento que os irmãos saíram das suas casas para vir aqui nesta noite, diante desse tema maravilhoso, crucificações, então eu tenho a certeza que vocês vieram aqui nesta noite para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a mensagem de Deus, para ouvir o que somente Cristo tem nos dizer dentro deste tema maravilhoso, que é somente a sua crucificação, que é o momento onde Ele, neste momento, é-lhe dado toda a honra, toda a glória para todo sempre. Então é um motivo de muita alegria verdadeiramente de estar aqui com os irmãos nesta noite, nesta mensagem poderosa, maravilhosa, uma mensagem para ovelhas. Aleluia. Então vamos lá, irmãos. Então João 19:30 vem nos relatar aqui os últimos momentos de Cristo na cruz do Calvário, onde nada mais e nada menos que Ele pronunciou uma das maiores mensagens, uma das maiores palavras de todos os tempos. Uma das maiores palavras de todos os tempos, que está aqui na primeira estrofe, que Ele diz, ao seu último pronunciamento: está consumado. E quando eu tenho por ideia, irmãos, de ouvir essa mensagem, esta palavra de Jesus, Ele dizendo, está consumado, isso nos dá por entender que estava terminando ali um ciclo, que estava terminando ali um momento de uma pronunciação. Estava ali um homem sendo crucificado, e dizendo uma palavra que jamais
poderia ser pronunciada por homem algum. Jamais homem algum poderia pronunciar esta mensagem, esta palavra. Está consumado. Somente um homem como Deus, Jesus Cristo, poderia estar naquele momento, diante daquela cruz, sendo crucificado, e poderia dizer que estaria tudo consumado. Ele estaria dizendo assim, um projeto e uma profecia que foi dita, que para a redenção do homem estava se finalizando ali naquele momento, naquela hora. E ali ele dobra a sua cabeça e entrega o seu espírito. Entrega o seu espírito para todos aqueles, os seus escolhidos. E o sentido, irmãos, desta palavra, está consumado, é algo que está resolvido. Algo que está quitado. Algo que ele veio para resolver. Para quitar, cumprir o seu propósito, para que ele veio. Então estava ali uma pessoa que não era natural como nós, mas sim alguém que veio resgatar e buscar pecadores. Aleluia. E Jesus estava dizendo que ali estava terminando e que a dívida estava paga. A dívida estava paga. Um projeto que lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 3, começou com uma profecia dizendo: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Estava ali a promessa e o projeto de redenção. Em Gênesis capítulo 2, do versículo 2, também vem relatar sobre esta promessa para a humanidade, que Deus fez a Abraão dizendo: eu farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecer-te-ei o teu nome, e tu serás abençoado, e abençoarei aqueles que te amaldiçoarão, e tu serás bendito em toda a família da terra. Estava aqui as promessas de um Redentor, a promessa daquele que viria para resgatar uma humanidade, uma nação. Ninguém mais poderia cobrar aquilo que estava pago quando Jesus estava sendo crucificado e quando ele disse estava consumado. Ninguém poderia mais cobrar aquilo que estava sendo pago naquela cruz do Calvário. E que dívida que Jesus tinha para pagar? Qual era essa dívida que Jesus tinha para pagar naquele momento? A minha dívida e a sua dívida. Aleluia. A minha dívida e a sua dívida. Aquele que jamais tinha pecado, irmãos, aquele que jamais pecaria, estava morrendo e sendo feito pecador em nosso lugar. E os nossos pecados foram colocados sobre ele. E Deus o julgou como se estivesse julgando a mim naquele momento. Deus estava ali julgando a ele. Já só na garganta mesmo. Eu sou aqueles crentes, irmãos, tradicionais, pé de serra. Gosto dessa modernidade muito que tem hoje aí, esses efeitos sonoros aí. Eu gosto que a palavra de Deus, ela trabalhe aí no coração dos irmãos.
E Deus julgou como se estivesse julgando a mim. Eu mesmo não poderia pagar nem minimizar naquele momento a minha culpa. Será, irmãos, que alguém aqui nesta noite teria condições de pagar as suas culpas? Ninguém tem condições de pagar as suas culpas. Somente Cristo Jesus, Ele tinha as condições de ser ali o sacrifício vivo para os nossos pecados. Nós não poderíamos pagar as nossas culpas. E nós, como pecadores perdidos, só poderíamos se livrar-se que alguém sem pecado se assumisse a nossa culpa e tomasse o nosso lugar de juízo naquele local. Somente Jesus Cristo poderia tomar aquele lugar de juízo. E foi o que Jesus fez. Ninguém poderia ser perdoados e salvos eternamente se Jesus não tomasse aquele local. Se fizesse pecador naquele local por nós. Como está escrito no livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 4, quando ele vem nos dizer que verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desrasgados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que é levado ao matador, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Pelos opressores e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre as suas gerações considerou que ele foi cortado da terra dos viventes, ferido por causa das transgressões do meu povo, e deram a sepultura como ímpio e como rico a sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, pecado, nem houvesse engano em sua boca, todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo enfermo, quando se ele pusesse como oferta pelo pecado, e verá sua posteridade prolongar os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele se fez pecador, ele se entregou na cruz, por amor a mim, por amor a você, se entregou, se fazendo homem, entregando a sua glória, simplesmente para completar, simplesmente para se entregar por uma profecia que se tinha feito para pecadores que precisam dele. Esse é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que foi esmagado naquele momento por amor, por perdão dos seus pecados. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus Cristo. E nós, irmãos, os que continuaremos querendo obter salvação com obras jamais, irmãos, a salvação nossa, nós podemos jamais tirar essa glorificação de Jesus, jamais podemos tirar, irmãos, essa redenção de Deus, porque Ele se entregou pela nossa vida, pelo nosso viver. E a salvação, irmãos, é através da graça. Jamais homem algum nesta terra pode atribuir os seus feitos e as suas obras para se redimir diante do Senhor, porque a nossa salvação está por mérito de Jesus Cristo, não por mérito de nossas obras.
não por mérito dos nossos feitos, jamais do que você fizer nesta terra, jamais do que você fizer na sua vida, jamais do que você fizer com as suas obras, cumprirá e comprará a tua salvação, porque a salvação é o mérito de Cristo. Mas eu quero dizer nesta noite, se você é salvo, se Cristo te resgatou, eu quero dizer para vocês, as obras têm que caminhar junto com você.